Olá, tudo bem? Sou o Sargento Alexandre e trago mais um bizu quente para você. Nosso projeto Marcha Soldado, nós não somos cabeças de papel. Eu tenho uma pergunta para te fazer, muito interessante, algo que a gente vem se questionando há muito tempo, desde 1989 que eu entrei na polícia. Eu fico me perguntando isso, mas ninguém nunca me explicou e eu fui procurar saber. Você já ouviu, às vezes você já ouviu muito, né, essa frase, vou passar para nova. Aí vem a pergunta, vou passar para a nova? Delegado de polícia pode passar a ocorrência apresentada a ele para a nova equipe? Sim ou não? Aí eu digo, depende. Se você chega lá por volta de 19 horas e o plantão se encerra às 20, eu creio que seria aceitável que ele passasse para a nova equipe. Mas se você chega às 16, 17 horas e ele diz que vou passar para a nova, eu penso que não seria aceitável da nossa parte isso. Se alguém disser a nós que nós temos que ficar até pela extrapolação de jornada por causa do RETP, eu digo a você que é mentira. O delegado de polícia e os investigadores também recebem o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, aqui do estado de São Paulo. Se fosse assim, se o RETP cobrisse extrapolação de jornada, toda vez que apresentássemos um flagrante, o delegado de polícia também estaria vinculado a esse flagrante. E ele teria que extrapolar também a quantidade de horas que nós também teríamos extrapoladas. Nesse caso, eu digo com convicção que não. O RETP não cobre extrapolação de jornada de trabalho. Por isso que o delegado não ultrapassa suas horas. Ele fica pontualmente até as 20 horas e, dependendo do caso, ele pode até extrapolar. Mas nesse caso, pela regra, pelo que a gente está acostumado aí, 20 horas, o plantão se encerra, todo mundo vai embora. E tá certo, porque eles não recebem hora extra, tá certo? Mas eu queria fazer um estudo com você, à luz do artigo 304 do Código de Processo Penal. Porque muitas vezes a gente chega numa delegacia de polícia, falta ainda 4 horas para se encerrar o plantão na delegacia e a nossa ocorrência é passada para a nova equipe que vai entrar à noite. O que acontece? A gente sai às 18, pega um flagrante por volta das 17, 16 horas, sai às 18, a gente apresenta a ocorrência na delegacia também por volta desse horário, 16, 17 horas, e houve a velha frase, vou passar para a nova que vai entrar às 20 horas. Se a gente sai às 18, logo nós temos que ainda esperar mais 2 horas para apresentar a ocorrência. Quando se inicia tudo, até o seu término, por volta da meia-noite, 1 hora da manhã. E esse tempo, quem nos paga? Ninguém. Nós não recebemos hora extra, nós não recebemos para jornadas que se extrapolam às 12 horas, não recebemos. E aí vem a pergunta. Pode então, nesse caso, o delegado de polícia, apresentando uma ocorrência dentro do horário do trabalho dele, passar para a nova equipe? Vamos ver isso à luz do direito? Vamos ver da forma como trata o artigo 304 do CPP e mais a resolução aqui em São Paulo, resolução 57 do secretário de Segurança Pública e a portaria número 1 da PMPC, tá certo? Em outros estados, se você tiver aí uma regulamentação do artigo 304 ou um decreto, você me manda, eu faço o estudo dessa legislação. No caso, se não houver, basta apenas a aplicação do artigo 304 do CPP que a gente vai conhecer agora, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma estudada nisso aqui, que diz o seguinte, o artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega de preso, ponto. Eu chamo a atenção de vocês para esse ponto, nesse período desse artigo, certo? Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta, ou seja, a autoridade ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura. Aonde? No termo de declaração. Entregando a este cópia do termo. Que termo? No termo de declaração. E o recibo de entrega de preso. Aí vem um ponto e diz, em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e procederá ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando
a autoridade. Afinal, o auto. Olha só, existe uma sequência de atos que deve ser observada pela autoridade policial. Nesse caso, flagrante, a gente apresenta na delegacia de polícia. O delegado, ele nos ouve, a gente assina o nosso termo de declarações, as nossas declarações. O delegado faz o recibo de entrega de preso, nos entrega e a gente vai embora. Aí tem um ponto aí. Em seguida, depois que a gente vai embora, em seguida, ele procederá nas oitivas das testemunhas, das vítimas, o interrogatório do acusado. Em seguida. Primeiro ele tem que nos ouvir, nos liberar e depois fazer esses outros procedimentos. Tá certo? Agora, o que acontece? Antes de 2005, essa redação que a gente viu do CPP, ela é de 2005, certo? Antes de 2005, a redação não era dessa forma. Era assim, ó. Apresentado o preso, aqui na parte de baixo, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto que será por todos assinado. Olha só, viu que diferença? Na redação atual, diz que primeiro é o policial militar, o condutor, seja ele policial militar, seja ele GCM, seja ele policial civil, policial federal. O delegado ouve primeiro o condutor. Entrega a ele o seu termo de declaração assinado, porque colhe sua assinatura desde logo, o recibo de entrega de preso e ele vai embora. Mas de que forma, na prática, acontece? Como era previsto no artigo 304 antes de 2005. Antes de 2005 era um balaio de gato só, era todo mundo ouvido. O delegado ouvia condutor, testemunha, interrogava preso, ouvia a vítima. No final de tudo, ele fazia o auto, lavrava lá o auto e todo mundo assinava. Hoje não é mais possível isso. A previsão hoje legal é outra, ela já mudou. Infelizmente, muitos policiais, muitos guardas civis não conhecem essa nova leitura do artigo 304. É muito importante que você saiba disso, até para questionar o delegado de polícia nesse caso. Por que eu digo isso? Por conta de essa questão de passar para nova. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Vamos continuar na leitura do nosso slide aqui. A gente já viu o 304, a leitura atual e a leitura antiga, tá certo? Agora nós vamos passar aqui no estado de São Paulo para a resolução SSP 57. A resolução 57 dispõe sobre atendimento e registro de ocorrência e dá outras providências. Artigo 1º. Os policiais militares e civis de serviço, e aqui também se entenda os guardas civis, terão atendimento preferencial em todas as ocorrências, grifem todas as ocorrências criminais apresentadas à Polícia Civil. E deve ainda ser observado. Inciso segundo, em caso de flagrante delito, deverão ser adotadas posturas para a rápida liberação dos policiais militares, previamente lavrando-se as peças complementares que dependam de suas assinaturas, buscando a pronta liberação da guarnição após suas oitivas e entrega do recibo de preso. Veja, nós já vimos isso no artigo 304. E o artigo 304 ele vem regulamentado pela resolução 57 do secretário de Segurança Pública, que ainda diz que nós, policiais militares, policiais civis, guardas civis metropolitanos ou municipais, tem atendimento preferencial. E olha só, às vezes você pega um flagrante que ele tem outras peças complementares, como por exemplo o auto de exibição, apreensão e entrega. Às vezes é necessário que se faça numa ocorrência de crime patrimonial. Nesse caso, de forma prévia, o delegado deve fazer todos os documentos que deverão ter as nossas assinaturas, a assinatura do policial civil, do policial militar e do guarda civil municipal ou metropolitano, certo? Então, esse lance de a gente ficar para mais na delegacia de polícia, ficar até o final porque precisava assinar tal peça ali ou aqui, isso não se aplica mais. Aliás, não pode ter mais aplicabilidade na prática. Hoje, essas peças são feitas de forma prévia aqui no estado de São Paulo
como diz a Resolução 57. Como eu disse, não sei no teu estado como é que está essa situação, me manda a tua regulamentação para eu poder dar uma olhada, tá certo? Vamos continuar a leitura então, a gente já viu aqui o inciso 2º do artigo 1º da Resolução SSP 57. Aqui o artigo 3º, ele fala sobre a questão da prisão em flagrante delito por qualquer do povo. Então diz aqui, ó, nas ocorrências em que a prisão em flagrante delito for realizada por qualquer do povo, o policial militar ou civil, quando acionado, prestará o apoio necessário na condução da ocorrência à Polícia Civil, fornecendo seus dados qualificativos apenas, certo? O policial militar que prestar o apoio será imediatamente dispensado. Depois vocês fazem uma leitura desse artigo 3º, tá bom? Nesse caso agora, a gente está focado mais no artigo 304, quando nós somos os condutores. Vamos passar para o próximo slide. Nós temos a portaria conjunta PC-PM, número 1, de 19/6/2015, que disciplina os procedimentos operacionais e administrativos para o cumprimento do estabelecido na Resolução 57. Compreende-se para efeitos dessa portaria conjunta: 1. Atendimento preferencial. É o atendimento realizado com a celeridade possível em face de ocorrência apresentada pela Polícia Civil ou Polícia Militar, respeitados os critérios de preferencialidade estabelecidos na Constituição Federal ou legislação infraconstitucional. Isso quer dizer que policial civil, policial militar ou guarda civil metropolitano municipal tem preferência no atendimento em caso de flagrante, tá certo? Nesse caso, se pede apenas para respeitar as preferências que estão previstas na Constituição ou em leis infraconstitucionais, como, por exemplo, o deficiente físico, a mulher grávida, o idoso, o menor. Essas pessoas também têm preferência e essas devem ser respeitadas. Mas no caso, na ausência dessas pessoas, nós, agentes de segurança pública, temos atendimento preferencial, tá certo? Vamos continuar então a leitura da portaria em conjunto. Artigo 3º da portaria diz: para efeitos desta portaria conjunta, compreende-se no conceito de atendimento preferencial, na hipótese do inciso 2 do artigo 1º da Resolução SSP 57, além do auto de prisão em flagrante, o termo circunstanciado e o auto de apreensão de adolescente infrator. Logo abaixo aqui, em vermelho, eu repito de novo o inciso 2, que fala em caso de flagrante, quais são as medidas que devem ser adotadas pelos delegados de polícia, certo? Mas veja só, o artigo 3º dessa portaria, ele amplia, então, o atendimento preferencial. Além do flagrante, nos casos de termos circunstanciados, nas ocorrências de crime de menor potencial ofensivo, os policiais GCMs, policiais civis, têm também preferência. Da mesma forma, no ato infracional, na apreensão de adolescente infrator, o policial civil, militar ou GCM tem também preferência. Então veja, em 3 casos aí nós percebemos, aqui no estado de São Paulo, que nós temos atendimento preferencial com a Resolução 57, a portaria número 1, que regulamenta o artigo 304 do CPP. Então, em caso de flagrante, em caso de apreensão de menor ou adolescente infrator, ou em termos circunstanciados, nós temos a preferência, tá certo? No próximo tema, na próxima aula, no próximo bizu, eu vou trazer para você o RETP. Aqui no estado de São Paulo é o Regime Especial de Trabalho Policial, que até então dizem para nós que por conta do recebimento do RETP, a gente é obrigado a ultrapassar as nossas horas de folga quando da apresentação de ocorrência em delegacia de polícia. O que não é verdade, a gente vai ver no próximo tema. Espero que você leve esse tema para o seu CGP, apresente para o seu CGP, seja tema para ser debatido em sala de aula, para ser discutido em sala de aula. Isso é um tema para conhecimento de todos, tá certo? Então a gente tem aí o 304 do CPP, a redação antiga, a redação atual, a portaria número 1 da PC e da PM juntas, uma portaria em conjunto. Nós temos a Resolução 57, tudo isso para facilitar o trabalho policial, o exercício da atividade policial. E o que acontece quando você vai apresentar uma ocorrência como essa e chega na delegacia de polícia, o delegado, por volta das 16 horas, você apresenta a ocorrência, 17 horas você apresenta a ocorrência, o delegado diz, vou passar para nova, ou o investigador, o escrivão diz, o delegado vai passar para nova.
peça para conversar com o delegado. Explique para o delegado: doutor, eu não posso ficar aqui. O artigo 304 do CPP diz que o senhor só precisa me ouvir e já me dispensar, me entregar o recibo de preso, me entregar o meu termo de declaração assinado. A portaria em conjunto do delegado-geral e do comandante-geral, ele diz que eu tenho atendimento preferencial. Ele diz também que as peças suplementares ou complementares devem ser feitas de forma prévia também. Então o senhor faz, depois que o senhor fizer, o senhor me dispensa e passa a ocorrência para o novo delegado. É dessa forma que você tem que fazer, tá certo? Não ouvindo o delegado isso, outras providências deverão ser tomadas pelo teu CGP, por você mesmo, né? Porque o direito é teu, é personalíssimo, mas pode ser tomada pelo teu CGP, pelo teu CFP. Mas eu ainda digo que é melhor você ter o conhecimento, apresentar esse conhecimento de uma forma tranquila, mostrando para o delegado de polícia que você conhece também da legislação e lembrando que se ele não fizer desta forma, ele acaba sendo um transgressor da norma, né? O que ninguém quer ser um transgressor da norma, tá certo? Espero que esse bizu quente tenha auxiliado você, tenha sido bom para você, seja bom para você, que você pratique, que você coloque no seu dia a dia, na sua atividade policial. Como eu disse, sou o Sargento Alexandre, acompanhe-me nos canais, no Instagram Sargento Alexandre, no Facebook Sargento Alexandre e no nosso canal aqui no Facebook, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para você receber as notificações quando tiver um bizu, tá bom? Próximo bizu é o RETP e quando você quiser alguma coisa, quiser saber alguma coisa também, deixa as tuas mensagens aí nos comentários que a gente vai responder, a gente vai fazer um vídeo para você. Falou? É isso aí. Agradeço por você estar assistindo este vídeo e termino com a frase: marcha soldado, nós não somos cabeças de papel. Um grande abraço.